Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para lhe desejar uma excelente quarta-feira. Que você venha ter uma quarta-feira abençoada por Deus em tudo que você colocar as suas mãos, que venha fluir, que venha prosperar. Quarta-feira, chegamos aí mais um meio de semana, né? Passou a metade da semana. Espero que você tenha tido uma semana boa até aqui e que ainda venha melhorar mais daqui para o final de semana. Eu costumo falar que na quarta-feira estamos bem no meio, né, da nossa semana. Então, se você está começando a pegar o ritmo, provavelmente você deve estar colocando uma meta para a sua semana. Então, hoje, quarta-feira, estamos exatamente no meio. Então, é um excelente dia. É o dia ideal para você fazer uma análise rápida e ver se está indo de acordo com o seu planejado esperado ou não. Se estiver indo de acordo, muito bem, continue assim. Se por um acaso não estiver de acordo, significa que ainda algo não está muito certo, alguma coisa precisa ser melhorado. Talvez até o que você esteja fazendo possa estar certo, mas talvez está faltando alguma coisa, talvez seja falta de foco, distração pessoal sua, pela qual você possa não estar tendo o resultado esperado. Por natureza, por natureza não, né? Vamos dizer assim, a vida que nós temos normalmente no Ocidente, por exemplo, desde pequeno nós não somos treinados muito a ter foco, resiliência, concentração. Então é muito comum, né, da gente não termos muito essa habilidade. Mas essas habilidades, elas são treináveis, tá? Se você põe aquilo ali na sua mente, cria algumas artefatos, vamos dizer, algumas estratégias para não deixar que você se distraia. Se você fazendo isso, a gente vai melhorando e vamos aprendendo um pouquinho, né, a ter foco, concentração. Então, é possível melhorar? Sim, é possível, tá? Mas primeiro você precisa identificar, ver se é o que está ocorrendo com você, por exemplo, né? Nós já não temos muito esse costume, né? De foco, autodisciplina e tal. E ainda nós vivemos num momento, um período atual que a tecnologia, ela tá se escancarando, tá sendo entregue e revelado conteúdo novo todo dia. E essas tecnologias, elas são utilizadas muito contra nós mesmos, ou em nós, né? Pelas grandes empresas, as agências de marketing, por exemplo. Hoje em dia, começamos até a ter uma certa dificuldade de falar que nós realmente fizemos uma escolha 100% nossa. Principalmente quando estamos no computador ou no celular, pesquisando ou até falando próximo dele. Ainda tem essa ultimamente, porque eles estão ainda monitorando os nossos áudios, e a tecnologia de transcrever isso e fazer análise em formato de dados já está aí, já é até comum, até eu mesmo, a gente acessa, usa isso no trabalho. Então, eles pegam alguma coisa que nós pesquisamos, o nosso gosto, eles traçam um perfil e começam a mostrar anúncios, propagandas relacionadas àquilo. Você entende o que é isso? Ou seja, se você gosta de uma determinada coisa, começa a aparecer propagandas daquilo que você gosta. Então é natural, é da natureza da gente que a gente tá, vamos dizer, no YouTube, você foi lá para pesquisar uma coisa do trabalho específico, aí bem na hora ali do lado aparece
né, um videozinho de um assunto que você gosta, com um título atraente, que você, o que é isso? Você vai lá e clica. Aí quando você vê, se saiu fora do seu foco inicial, tá vendo uma coisa já totalmente diferente daquilo que era o proposto inicialmente, e daquele ali, se não tomar cuidado, já vem um outro, um segundo, um terceiro. Quando você voltar assim, já passou, né, 10, 15, 20 minutos, meia hora, ou até mais tem vezes, né? Então, hoje essa é a condição que nós vivemos. Então temos que tomar muito cuidado. Nós estamos sendo induzidos a tomar decisões, a fazer escolhas. Até que o conhecimento da área da mente usada em nós ou contra nós está tão aprofundado que eles conseguem até moldar hábitos, gostos em nós. Você já pensou que coisa absurda? O que isso significa? Vamos dizer assim, que eu tenho uma marca de roupa, vamos dizer assim, e eu faço com que crio modas, eu faço que tal roupa nova que eu criei, né, as pessoas tenham aquilo como a roupa do momento que eu gostaria de ter, mas é nós fazendo, sabe? A gente cria, a gente lança e faz toda a propaganda dizendo que aquilo ali, quem tem aquela roupa ali é diferenciada e tudo mais, entra na mente das pessoas, cria essa ideia, esse conceito, para depois nós vendermos e ganharmos. Hoje nós estamos nesse nível. Ontem eu iniciei um vídeo, até terminei o vídeo e ainda falei que eu iria dar uma continuação, né? Está relacionado, né? É um pouco isso que nós já está falando aqui agora. Se você não viu, veja aí pelo número, porque os meus vídeos eles têm uma numeração, tem uma ordem sequencial dos dias certinho, então dá uma olhada. Quarta-feira é o dia excelente para isso, para a gente dar uma analisada e ver se está indo de acordo com os resultados. Se não tiver, analise, dê uma olhada, observada o que está, vamos lá, o que pode estar errado para que os resultados que você almeja, que você deseja, não estejam chegando. Esse é o ponto 1, tá? Ponto 2, você precisa observar, talvez você esteja fazendo o certo, tá? Talvez você pode estar fazendo certo. Por que é interessante você observar isso? Se você não observar corretamente esse 1, talvez você estava no caminho certo, mas porque os resultados não veio, você pode imaginar, deduzir que, então a forma que eu estou fazendo está errada. E vai lá e desmancha tudo e começa a fazer de uma forma nova, começando tudo do zero de novo. E a forma não estava errada. Então, primeiro tem que observar isso. Aí, em segundo, você vê, a forma está certa, mas o resultado não está vindo, aí você vai observar o que eu estou a fazer de errado. Talvez você não esteja fazendo o suficiente para que você obtenha o tanto de resultado na qual você almeja. Se esse for o caso, ou por exemplo, daí você vai observar, será que eu estou caindo em alguma armadilha da minha mente que me deixa distraído, que eu acabo não conseguindo colocar em prática, ou seja, acabo não fazendo o que precisa ser feito? Se esse for o caso, aí você vai pensar estratégias para como fazer com que, mesmo que você esteja ali dentro de uma condição que acabe te distraindo, você não se distraia, entendeu? Assim, cada pessoa tem uma forma. Eu, em cima da minha mesa aqui, eu tenho, por exemplo, um timer. Eu coloco lá 30 minutos, ligo ele e eu estou fazendo a tarefa. Se eu me distrair com alguma coisa, quando der 30 segundos, o timer vai tocar. Aí, opa, o que eu estou fazendo? Eu sair fora, aí eu vou ajustar de novo o meu percurso. Então, temos a agenda,
para anotar, tanto física quanto digital. Então existem diversas estratégias na qual eu e você podemos usar para termos uma performance, um resultado melhor. Então quarta-feira é um dia, né, na qual podemos dizer que seria a metade da semana. Então é muito bom, é um dia ideal para você fazer essa sua análise rápida, dar uma observada assim, se está fazendo certo, se não está, se está tendo o resultado esperado ou não, e se não estiver, o que fazer. Se os resultados estiverem bem, muito bom, glória a Deus, então tá no caminho certo, continue. Vou beber uma água aqui. Hoje aqui, eu costumo falar bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu poderia falar boa madrugada, porque ainda tá de madrugada aqui. Eu não bebia muita água. Minha esposa está me ensinando a beber mais água. 70% do corpo humano é constituído por água. Tem uma similaridade interessante, né? Que o planeta Terra também, né? É mais ou menos a mesma coisa, mais de 70% é água, né? É composto por água. E é uma coisa bem interessante, né? Quando a gente vamos refletir, por exemplo, sobre as origens do homem, né? Eu sou cristão, tenho a Bíblia como meu manual de conduta. Nos primeiros livros, né, tem a história de como foi a criação do homem. Fala que Deus criou o homem, a carne, o corpo, né? Da terra. Da terra. Então, se a gente fala, o planeta Terra é composto de 70% de água. Falar, o corpo humano é composto por 70% de água, né? Bater certinho. Tem uma lógica, né? Vamos voltando aqui. Como falei no vídeo anterior, eu tinha comentado uma questão que eu tinha feito uma reunião antes de ontem aqui em casa com as crianças. Uma filha minha tinha comentado alguma coisa de namoro e tal. Novinha ainda. Aqui em casa tem 4 filhas. E os gavião, né? Fica tudo aí em cima, né? Não é se gabando, mas todas são bonitinhas. Tem uma boa índole. Graças a Deus, estamos aí na batalha, buscando instruir elas. Então, meu filho também tem um filho também. Estamos aí na batalha buscando, né? Ensinar com que eles venham ser pessoas do bem. Então, né? Graças a Deus, são filhos na qual posso me orgulhar, né? Me alegrar com eles. Principalmente, ultimamente tem tido bastante coisa na qual, como um pai, como uma mãe, poucas pessoas têm a graça de poder quer ver eles encaminhando num caminho do bem, tendo iniciativa, né? Só que quando nós nos propomos a fazer algo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de O Segredo da Lei da Atração, né? A gente fala, quando a gente se propõe a fazer algo, todo o universo, as coisas conspiram ao favor, né? A gente fala isso. E não é balela, não, é verdade, tá? Mas, em muitos casos também, quando nós nos propomos a fazer algo que é bom, também tem um outro movimento no mundo não visível que busca também nos atrapalhar. Para simplificar, você pode ver da seguinte maneira. Quando nós estamos nos preparando para algo, na escola, por exemplo, a gente estuda e depois tem o quê? As provas. Quem é da área do esporte treina, se capacita e depois vai num campeonato para fazer uma prova,
Porque é através disso que nós analisamos os nossos resultados. Então, da mesma forma, se nós propomos algo, né, tem também uma pequena barreira ali que aparece, para que a gente possa ultrapassar ela. Quando nós queremos ir do ponto A para o ponto B, significa que nós escolhemos abrir um caminho novo. Talvez possa até ser algum caminho que as pessoas já traçaram, as pessoas já chegaram lá. Então tem já um caminho ali que eles traçaram, tá? Mas muito raro você vai conseguir entrar nesse caminho e encontrar o caminho planinho, limpinho, tá? Vai ser meio raro, porque as pessoas não ficam indo e vindo todo dia por este caminho. Se você, né, sei lá, vive, nem precisa ser dos antigos, tá? Assim, vamos dizer que você vive aí por perto, algum lugar onde é de terra, tem umas gramas. Se você observar pelo caminho onde as pessoas passam, costuma gerar o mato, o capim vai sumindo e vai criando uma trilhazinha. Esse pessoal da roça, assim, onde sempre passar com a carroça, ali é o lugar onde o pneu passa, a grama, o mato para de crescer. Ele cresce em volta dos dois lados e no meio, mas ali fica tipo aquele risco assim, né? Então, quanto mais a gente vai passando, vai se criando, firmando um caminho. Porque sempre se está passando. Esse caminho do processo do ponto A ao ponto B, o caminho que nós traçamos para alcançar o nosso sucesso, não é um caminho que se torna comum, aonde você vai e volta todo dia, entendeu? Então, outras pessoas podem ter até passado por aquele caminho, mas normalmente ele passa uma vez só, ou 2, 3 no máximo, porque ele vai aprendendo a não falhar para voltar na estaca, né, inicial novamente. Então, quando você for traçar esse caminho, tem a probabilidade dele, né, você já vê mais ou menos ali que alguém passou por ali, é um caminho que foi trilhado. Hoje a gente encontra esses conhecimentos em cursos, treinamento, mentorias, biografias, livros de história das pessoas, contando como eles chegaram até lá o ponto B. Então, a gente consegue sim essas informações que nos ajudam bastante. Mas quando você for trilhar aquele caminho, você vai olhar ele assim, você não vai encontrar ele 100% planinho. Talvez já começou a crescer uns matos, você vai ter que ir meio cortando ali, olhando bem se era para direita, se era para esquerda, que percorrer o caminho, entendeu? E fazer uma limpada ali. Então, ou seja, a gente tem as nossas pequenas dificuldades, sim, temos. Então não é uma coisa que a gente se assustar, se entristecer, né? Eu tenho falado aqui nos vídeos a importância de curtir o processo. Até na sexta-feira, já falei, começa a curtir a sexta-feira, né? Uhul, sextou, mas de uma forma diferente. Sextou de sucesso, venci mais um dia, mais uma semana. Entendeu? Isso sim, que é importante a gente curtir e vibrar ali as micro vitórias, que vai fortalecendo a gente para que a gente consiga continuar a caminhada e assim atingir as metas maiores, tá? Na Bíblia tem uma passagem que fala assim: seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Se você não aprender a curtir o processo, vibrar com as pequenas vitórias, micro vitórias, bem provável que quando você chegar no ponto B, você não vai sentir lá aquela felicidade também. Porque você não exerceu, você não treinou a gratidão. Hoje, se você parar para ir um pouco mais profundamente, você consegue identificar que você tem motivos para ser grato em tudo. Em tudo. Eu tenho que ser grato às pessoas, olha, que trabalharam
para que eu possa ter esse celular aqui, que eu estou gravando com o celular. Eu tenho que ser grato por pessoas que existiram, que fizeram a gráfica para eu ter os meus livros para estudar. Eu tenho que ser grato pelo computador que eu tenho, pela internet que corre aqui, que me proporciona poder enviar esse vídeo para a rede e distribuir, chegar até você. Eu tenho que ser grato em tudo. Tá? Então, a gratidão faz parte do processo de vitória, de alcançar o ponto B. Tá? E aí, conversando aqui em casa com meus filhos, eu parei para dar uma orientação mais detalhada nesse assunto com eles, né? E o que me chamou a atenção foi eu perguntar algumas coisas e a resposta ser não sei. Né? Não sei. Por isso, no vídeo anterior, eu fiz a pergunta da seguinte maneira: qual é o seu porquê? E falei também sobre a dinâmica dos 3 segundos, responder em 3 segundos. É importante porque quando você responde, consegue responder em 3 segundos, significa que está claro para você aquilo. Está claro para o seu subconsciente. Quando não está claro, ou seja, nem você mesmo sabe o que você quer. Então não dá para se esperar resultados positivos nisso, porque o seu maior aliado, que é o seu subconsciente, está sem o norte. Ele está sem saber o que fazer. Está perdido no caminho. Então precisa orientar ele certo. Olha, é isso que eu quero. Então, esclarecer o seu porquê ajuda a isso. Depois, ir eliminando os não sei, também vai clareando mais o seu caminho. Quando nós estamos nesse estado não sei, é mente parada. Aí tem aquele ditado que a mente parada é a oficina, né, do bicho mal, do bicho papão, né? do inimigo, né? Então, isso a gente vê muito nos jovens. Muitos deles falham, erram por falta de conhecimento, de saber. E se parasse ali, não, mas a tendência é eles não saber e acabar fazendo. Eu falhei bastante. Eu errei muito na minha vida também. Que só depois dos meus 22 anos, mais ou menos, que quando eu fiz um aprofundamento, né, retrocessão de memória e essas coisas, que eu fui vendo as coisas que eu fiz e entendendo como que deveria ter sido feito através do meu novo manual, né, meu manual de vida, como eu falei, a Bíblia. Comecei a ver o que é certo, o que é errado, e comecei a identificar. Mas muitas coisas eu já tinha feito antes de saber. Então hoje eu busco orientar meus filhos no máximo possível. Sou perfeito? Não, bem longe de mim. Mas estou tentando. E é isso que importa. Isso que importa. E não só além de estar tentando, para mim, para minha família, estou compartilhando também. Estou compartilhando com você, para que possa lhe ajudar em algo também. Hoje em dia, o que era normal, ontem eu até falei, eu sou um pouco assim, conservadorismo, né? Eu prezo muito o conservadorismo, porque o que diz respeito ao ser humano, como bases principais, como caráter, né, posicionamento, atitude, essas coisas, indiferente da época, ele não muda. É o mesmo. Hoje em dia existem tantas ideologias. Ontem mesmo fizemos a reunião que na terça-feira a gente faz em casa. Aí entrou na parte eu falando, olha, vocês tem que ter a identidade de vocês bem esclarecida. Homem é homem, mulher é mulher. Homem é homem, mulher é mulher. E em nenhum momento, pelo menos pelo manual de vida meu, lá descreve a mulher com inferioridade. Descreve a mulher com características diferentes, tá?
mas em nenhum momento como sendo uma pessoa inferior. Pelo contrário, baseado no corpo físico, sim, a mulher ela é um pouco mais fraca em nível de força, brutalidade, mas mulher também tem uma resistência do além. Eu, como homem, eu falo para você que eu não aguentaria parir, não, dar à luz, não, viu? Né? Nós temos uma filha recém-nascida, né? Tá com poucos meses ainda, assim, vamos dizer, né? Recém-nascida, não, né? Poucos meses de idade, tá? Eu acompanhei ali a esposa na hora do parto, foi uma luta, estando ali do lado dela, falando, respira fundo, calma, vai dar certo, vamos lá, prepara, força, né? Teve parto normal, graças a Deus, e é uma grande luta, muita dor, né? Então, falar a realidade, você aí que tá vendo esse vídeo, que é homem, isso não é para nós, não. Isso não é para nós, não. Então, assim, as mulheres têm a resistência também. Quando fala que ela é mais fraca, é nessa questão de musculatura, de levantar peso, essas coisas, né? Mas mulheres têm muito mais resiliência do que homem, em outros aspectos, né? E as pessoas ficam muito falando, né, errado hoje em dia, falar direitos iguais, que não sei o quê, porque sim, houve, né, toda uma como se fosse uma ditadura, né, algumas coisas aí que ficam querendo oprimir as mulheres, tá? Mas, pelo menos na Bíblia, não fala que a mulher é inferior, pelo menos ela fala assim, a mulher é um vaso mais frágil, então você, homem, cuide da mulher. Da mesma forma que a mulher tem umas questões mais sensíveis do que o homem. E aí tem esse papel. Se você é mulher, tá aí do lado daí, gostaria de entender um pouquinho melhor sobre você mesmo, leia Provérbios, o livro de Provérbios na Bíblia, o capítulo 31. É pequeno, mas ali chama a mulher virtuosa. Você vai ver o que Deus descreve e o que Deus fala sobre você, tá? Não vou aprofundar. Se você tem vontade, quiser saber, busca você. O que realmente faz a diferença na nossa vida são aquelas coisas que a gente alcança através da luta. Você se esforça para adquirir. Então, você quer conhecimento para se tornar uma mulher melhor, para você ser valorizada pelo seu marido, pelo seu esposo, ser uma mulher honrosa, leia. Até homem também quer ler, dá uma lida, para você ver como que deve ser a mulher que você deve lutar, pedir para Deus, para que você tenha como esposa, como você deve orientar suas filhas, caso você é pai e tenha filhas, tá? E tem uma parte no início também, que são alguns conselhos para você, que é homem, tá? Existem outras passagens que falam mais detalhadamente, para que você, se você quiser entender um pouco mais algumas coisas sobre como que é ser um homem de honra, tá? Mas nesse livro, nesse Provérbios 31 também fala um pouco, tá? Então, estava ali conversando, buscando esclarecer alguns porquês, para que não fique naquela lacuna e tomem, né, e façam escolhas erradas, tá? Isso não só para jovens adolescentes, mas nós adultos também, tá? É extremamente importante. Até falei, né? A expressão talvez possa parecer estranha, mas eu falei, você tem que ser um assassino dos seus problemas, né? Tem que ser um assassino dos seus problemas. Você tem que pegar e eliminar mesmo o mal pela raiz. Identificou alguma coisinha ali nesse quesito, por exemplo, tem alguma dúvida? Não faça, vá buscar no dicionário, no Google, no YouTube, ChatGPT, que tem hoje aí também. Vá buscar e sanar a dúvida. Ou seja, a dúvida é um problema, é um mal
Se deixar, vai crescendo raízes, entendeu? Então a forma, por exemplo, de eliminar uma dúvida é achando a resposta. Como que você elimina o problema de estar sem saber o que fazer? Trazendo sentido para a sua vida, definindo suas metas de hoje. Por exemplo, hoje, quarta-feira, define como você quer que seja a sua quarta-feira. Entendeu? Diferente que possa ter problemas, altos e baixos, mas você pode definir, não, vai ser um dia excelente para mim, ponto final, acabou. Ah, minha meta da semana é isso, do mês é isso, do ano é isso, do semestre, por exemplo, né? Entendeu? Então, são escolhas que nós precisamos aprender, exercer a fazer. E quando encontrarmos problemas no meio do caminho, tem que ser um matador mesmo. Você vai lá e já sangra, acaba com o problema, com o mal pela raiz. Não fica alisando o problema, não. Ah, mas, porém, no entanto, essas tipos de palavras que saem nas horas, olha, bota no lixo, joga fora. Mas, porém, no entanto, mas eu acho que, sabe? Não, problema tem que eliminar. Tem que eliminar o mal pela raiz, tá? Até queria dar uns exemplos de artes marciais, mas o vídeo já se estendeu em outra ocasião. Então, quarta-feira tá aí, faça sua análise rápida, se identificou algum probleminha, já vai lá, elimina, esclareça os seus porquê. Se tem dúvidas, elimina dúvidas. Uma dinâmica boa para você aí é a dinâmica dos 3 segundos. Se você é pai, se é mãe, busca criar um ambiente, envolva seus filhos também para estar ali junto com você, ensina a eles o que é certo, trabalha em eliminar as dúvidas deles, porque na dúvida, geralmente a gente acaba fazendo a escolha errada. Tem essa tendência, porque o mundo onde nós vivemos hoje em dia, ele está dominado muito pelo mal, pelas pessoas do mal. Isso não é ser pessimista, não. É realista, entendeu? Se a gente ficar assim, engambelando, o mundo é um mar de rosas, sabe? Se esse posicionamento mudasse alguma coisa, eu te incentivaria a isso. Eu também viveria isso. Mas não é a realidade. Então, entender a realidade que nós estamos inseridos é um dos primeiros passos para que a gente possa saber lidar com as situações, com as ocasiões e obter os resultados que nós almejamos. Que você tenha uma excelente quarta-feira, não esqueça, indiferente pelo que tu possa estar a passar, ainda há esperança para você, e isso não é filosofia, é ciência, tá bom? Então, que Deus abençoe seu dia, faça analisar daí e, se precisar, faça os seus ajustes necessários para ter os resultados melhores e terminar essa semana falando, opa, bom, ótimo, foi uma semana de sucesso. Fica com Deus.